Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 22 de abril, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom estarmos juntos todos os dias. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu peço isso sempre, mas eu quero pedir mais uma vez. Compartilhe essa pregação. Compartilhe. Você que compartilha e que às vezes acha que as pessoas não dão valor, continue compartilhando, porque na hora certa, no momento certo, quando chegar a hora dessa pessoa que você tanto deseja que ela ouça a palavra de Deus, quando chegar a hora, essa pessoa vai ouvir. E quando essa pessoa ouvir a palavra, o Senhor vai falar no coração dessa pessoa. Então insista, mande todos os dias. Vamos espalhar a boa notícia, porque o mundo está cheio de más notícias. E é interessante que, se nós observarmos, as más notícias, elas correm muito mais rápido do que as boas notícias. É por isso que os jornais noticiam tanto desastres e coisas ruins, porque parece que as pessoas gostam mais e dão mais atenção às notícias ruins. Mas eu creio que isso não é verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a melhor notícia que uma pessoa pode receber. E nós compartilhamos. Compartilhamos porque nós acreditamos. Então eu quero te encorajar hoje. Continuar espalhando essa boa semente, porque eu tenho certeza que essa boa semente vai cair nos corações e vai produzir frutos para a glória do Senhor. O Evangelho de hoje, ele é a continuação daquele grande milagre da multiplicação. Então, depois que Jesus termina aquela missão com os discípulos, ele manda que os discípulos pudessem ir à frente em direção a Cafarnaum, e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. E eu creio muito, meus irmãos, que assim como o Senhor quer que aconteça conosco, cada passo que Jesus dava com os discípulos era para que eles pudessem crer mais nele, para que eles pudessem confiar mais e mais no Senhor, assim como acontece conosco também. Esse evangelho ele não fala diretamente, mas o outro evangelista vai falar desse momento, que o mar estava agitado, e que os discípulos ficaram com medo, e que Jesus, ele acalmou a tempestade. Mas Jesus permitiu que os discípulos fossem sozinhos, para que eles pudessem ter mais uma experiência de fé.
porque o Senhor não deixaria eles sozinhos. O propósito era que os discípulos pudessem experimentar, pudessem ver acontecer o milagre do Senhor. E quando eles entram naquela barca, eles vão em direção a Cafarnaum e já estava escuro. Então começa a soprar um vento muito forte e o mar estava agitado. E os discípulos, eles conheciam o mar porque a maioria deles e muitos deles eram pescadores. Mas eles já estavam cansados, já tinham remado muito. E como o vento estava muito forte e o mar estava agitado, com certeza eles gastaram mais energia naquele dia, ou melhor, naquela noite quando eles estavam remando. Mas o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para manifestar o seu amor e para aumentar a fé dos discípulos. E isso também pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quantas situações da nossa vida nós achamos que o Senhor não está presente. Quantos momentos difíceis da nossa vida que nós nos sentimos assim, sozinhos. Que nós sentimos que Deus não está presente, que o Senhor Jesus não está presente naquele momento. E os discípulos viveram aquela situação de dificuldade, com o vento forte e com o mar agitado. E na nossa vida, esse vento forte, ele existe. O mar agitado são as situações da nossa vida. E esse vento forte, ele é o medo. Porque nas situações difíceis da nossa vida, nós nos sentimos assim muitas vezes, como se estivéssemos sozinhos. Mas na verdade, o vento forte que faz agitar a nossa vida, ele tem um único propósito: nos fazer esquecer que nós temos um Deus. Os discípulos tinham presenciado nesse evangelho o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos já tinham vivido experiências maravilhosas com o Senhor, mas naquele momento, fisicamente, Jesus não estava com eles. E esse vento forte, esse mar agitado, ele vem para nos fazer esquecer que nós temos um Deus. Às vezes você, meu irmão, você, minha irmã, pode estar enfrentando uma situação assim, com uma doença, com um problema espiritual, financeiro, sentindo a ausência da resposta de Deus na sua vida. E esse vento forte é aquele vento que quer nos levar para longe de Deus. O mar agitado, a nossa vida agitada, é para nos tirar da presença de Deus. É para fazer com que o medo, o desespero tome conta da nossa vida. E assim, nós esquecemos que nós temos um Deus. Nós esquecemos de tudo o que o Senhor já fez por nós. E quando o homem e a mulher esquece que tem um Deus, ele começa a colocar a sua mente e o seu coração no vento forte, no mar agitado. E aí entra o desespero, aí entra o pânico. E quando nós nos sentimos assim, com medo, desprotegidos, nós nos entregamos ao erro, nós nos entregamos ao problema e fechamos o nosso coração para o agir de Deus.
Esse é o plano do inimigo, meu irmão. Esse é o plano do inimigo, minha irmã. Esse vento forte, esse mar agitado, foi para abalar a fé dos discípulos. E eu creio que é por isso que Jesus permitiu que eles passassem por essa experiência. Para que quando eles lembrassem desse dia, eles pudessem recordar que o Senhor estava com eles. E se você está passando essa situação, se você está atravessando esse momento difícil, eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, não deixe o vento forte te enganar. Não deixe o mar agitado tirar os seus olhos do Senhor, tirar o seu coração de Deus, porque é justamente na hora dos problemas, na hora das dificuldades, que nós temos que lembrar que nós temos um Deus. Que nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos. E ter a certeza que se essa situação está acontecendo, o Senhor, se Ele permitiu que chegasse a essa situação, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida. E Ele tem algo maior para manifestar a você, para manifestar a mim. Eu vivi isso, meu irmão. Eu vivi isso, minha irmã, na minha casa. Esse vento forte, esse mar agitado. E quando, chorando, eu falava, Senhor, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. E eu estava ajoelhado diante do Santíssimo, e o que o Senhor colocava no meu coração era isso: não tire os seus olhos da minha presença, porque eu estou contigo. E eu creio que hoje é isso que o Senhor quer falar para você. Não tire os seus olhos de mim. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja atravessando um momento difícil na sua vida, não tire os seus olhos de mim. Não deixe nada te assustar a ponto de você esquecer que eu estou na sua vida, que eu estou na direção do seu barco e que eu tenho o poder de realizar todas as coisas. Porque quando os discípulos enxergaram Jesus, eles viram que Jesus estava andando sobre as águas. Jesus estava ali. E quando Jesus andava sobre as águas, aquele vento forte e aquele mar agitado foram se acalmando. Sabe o que isso significa para nós? Que Jesus está acima do vento forte. Jesus está acima do mar agitado. Ele é Deus. Ele é Senhor. E Ele tem poder sobre todas as coisas. E onde Jesus coloca os pés, tudo se acalma, tudo se transforma. Jesus, Ele é o Senhor. E onde Ele passa, o milagre acontece. Onde Ele passa, as maravilhas do Senhor se manifestam. Jesus está acima dos nossos problemas. Jesus está acima desse problema que você está enfrentando. Por isso creia. Continua confiando. Não deixa os seus olhos e o seu coração se fixarem no barulho do vento e na agitação do mar. Coloque os seus olhos e o seu coração no Senhor. Olha para Ele. Continua olhando para Ele. E creia que Ele é o Deus do impossível. É por isso que quando Jesus se aproxima da barca, os discípulos ficaram com medo, porque eles viram Jesus andando sobre as águas. Mas Jesus olha para eles e fala: sou eu, não tenham medo. Hoje Jesus está dizendo isso para muitas pessoas. Sou eu, não tenha medo.
Eu estou com você. Eu estou aqui com você agora. Eu estou com você, mãe, nessa luta com seu filho. Eu estou com você, marido, esposa. Eu estou com você, criança. Eu estou com você, família. Não tenha medo. Não deixa o barulho do mar te encher de medo. Mas creia que eu estou aqui. E o Senhor está dizendo isso para nós hoje. Porque foi isso que o Senhor me falou. Foi essa paz que o Senhor trouxe ao meu coração, dizer: meu filho, não tenha medo. Enfrenta esse problema de cabeça erguida, com a certeza que eu estou com você. Com a certeza que você não está sozinho. E nós não estamos sozinhos. Nas nossas lutas, nas nossas dores. Porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você agora. O Senhor está com essa pessoa que você tanto ama, que está sofrendo. E que você em lágrimas tem clamado por ele, tem clamado por ela. O Senhor é um Deus fiel. Ele não falha. Por isso creia. Não tenha medo. Passe as suas lutas. Passe os seus momentos difíceis. Mas enfrente tudo com a certeza que o Senhor está acima dos seus problemas, acima das suas dores. Olha para o Senhor. Quando tudo te levar para o desespero, para o medo, não se esqueça que nós temos um Deus maravilhoso, que nos protege, que nos guarda e que nos abençoa todos os dias. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando eu chorava na sua presença, o Senhor não me falou quando que a tempestade iria acalmar. Mas o Senhor me deu uma ordem. Não tire os seus olhos e o seu coração de mim, porque eu estou contigo. Senhor, eu creio que muitas pessoas hoje precisavam ouvir essa palavra. Eu creio que muitas pessoas, Senhor, estão até em lágrimas, porque estão ouvindo essa voz do Senhor. E eu sei, meu Deus, que muitos que estão enfrentando tempestades e ventos fortes na sua vida, podem até estar com medo, podem até estar pensando em desistir. Mas assim como o Senhor foi ao encontro dos discípulos e andou sobre as águas, eu creio que nesse momento o Senhor está indo ao encontro da vida desse irmão, dessa irmã, para dizer: eu estou aqui, não tenha medo, confie em mim. Por isso eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, porque eu sei que o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia estão se manifestando na vida de muitas pessoas. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.